Olá, muito bom dia. Nesta manhã, poeta, escritor, professor, teólogo, doutor em psicanálise, pastor, amante da natureza, professor de língua inglesa e portuguesa, estamos aqui nesta manhã e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito conosco. Deixa eu fechar a porta aqui. Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Eu quero nesta manhã trazer uma live para vocês. Esta live vai falar sobre os grandes impérios mundiais na história. Talvez eu divida a live em duas partes, porque meu material está extenso. Os grandes impérios mundiais na Bíblia, uma leitura histórica, profética e teológica, pastor Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar aqui a figura, a imagem. Os grandes impérios mundiais na Bíblia, uma leitura histórica, profética e teológica, um estudo profundo, né? Pastor Nelson Andrade, doutor em teologia. Vamos aí para a nossa introdução. Como eu já falei, de repente eu divido a live em duas partes. E nós estamos aqui ainda em São Paulo, em Heliópolis, mas amanhã, se Deus quiser, estarei regressando a Valparaíso. A Bíblia não trata os impérios apenas como potências políticas, mas como instrumentos temporários dentro do governo soberano de Deus, dentro da soberania divina. Eu pediria que vocês, se pudessem, compartilhar aí com outras pessoas e ou colocassem presentinhos aí na live ou coraçõezinhos, tá? Desde Gênesis até Apocalipse, os grandes impérios surgem, prosperam e caem conforme o plano divino, revelando tanto o juízo de Deus quanto a arrogância humana, quanto sua fidelidade à história da redenção. Daniel capítulo 2, versículo 21, Isaías capítulo 40, versículo 23. E os impérios bíblicos cumprem três funções principais: executar o juízo divino, disciplinar o povo de Deus e servir de cenário para a revelação profética do reino eterno. Vejamos o Egito, o império da opressão. No contexto histórico aí nós temos o Egito, que foi uma das primeiras grandes potências do mundo antigo, com forte organização política, militar e religiosa. O papel bíblico nós vemos em Êxodo capítulo 1 ao capítulo 14, o opressor de Israel, símbolo de escravidão e de poder humano arrogante. Na ênfase teológica, aí Deus ele se revela, procura se revelar à humanidade como libertador, Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 10, e derrota os deuses do Egito. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 12, o versículo 12. Vejamos aqui um desenvolvimento aprofundado sobre o Egito na Bíblia, com enfoque histórico, teológico, simbólico e hermenêutico, adequado para um estudo acadêmico, para uma aula bíblica ou capítulo específico de teologia. No meu caso aqui, estou fazendo uma live. Então, o Egito na Bíblia é o império, teologia e simbolismo. O Egito no mundo antigo. O Egito antigo foi uma das civilizações mais duradouras da história, organizado em torno do rio Nilo, cuja regularidade de cheias garantia a estabilidade econômica, agrícola e política. Essa estabilidade fez do Egito um símbolo de segurança humana, mas também de autossuficiência diante de Deus. Na mentalidade egípcia,
o faraó era visto como um deus, o filho dos deuses. E a ordem cósmica, Maat, sustentava a sociedade. A religião permeava política, economia e justiça. Essa divinização do poder torna o Egito um antagonista teológico direto da revelação bíblica, que afirma que somente o Senhor é Deus. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. Vejamos o Egito no Pentateuco. Bom dia para todos vocês aí, ok? O Egito como refúgio e ameaça. O Egito aparece inicialmente como lugar de refúgio. Nós vemos Abraão, por exemplo, Êxodo capítulo 12, versículo 10. José e sua família. Nós vemos o relato do capítulo 41 de Gênesis ao capítulo 47. Entretanto, o que começa como abrigo termina em opressão. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 1, versículos 8 ao versículo 14. Numa leitura hermenêutica, o Egito simboliza a tentação de confiar em estruturas humanas em vez de confiar na promessa divina. Aí nós temos aí a escravidão de Israel. A escravidão não foi apenas econômica, porém social, cultural e espiritual. E Israel foi submetido a trabalho forçado. Êxodo capítulo 1, versículo 14. Avodah. Tentativa de genocídio, nós vemos Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 22. E supressão da identidade nacional. A escravidão no Egito antecipa o tema bíblico da redenção pela intervenção soberana de Deus. Aí nós vemos aí o Êxodo, que temos aí o confronto entre deuses. O faraó como divindade rival. O faraó não é apenas um rei opressor, mas um pretenso Deus, e a narrativa do Êxodo apresenta um embate direto. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E nós vemos aí as pragas que aconteceram no Egito. Eu vou apenas mencionar. Cada praga atinge aspectos do panteão egípcio. Nilo, Rapi, Rãs, Eket, Trevas, Ra, os primogênitos, divindade de Faraó. E Êxodo capítulo 12, versículo 12, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E nós vemos as pragas, então, como teologia narrativa. As pragas não são atos arbitrários. São revelação progressiva do poder de Deus. E expõe a impotência dos deuses do Egito. E hermeneuticamente o texto mostra uma escalada de juízo. Tá? Uma escalada de juízo. O juízo sendo atuantes em cada situação. Atuando aí. Responsabilidade moral do faraó, que é o endurecimento do coração do faraó. E nós vemos a Páscoa e a identidade de Israel. A Páscoa nasce no contexto egípcio, em Êxodo capítulo 12, e se torna memorial de libertação, fundamento da identidade nacional e tipologia cristológica. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A Páscoa ali no Egito já simbolizava justamente a Páscoa do Novo Testamento. E o sangue nos umbrais que foram passados nas portas simboliza o juízo substitutivo e a salvação pela obediência à palavra divina e a separação entre o povo de Deus e o juízo opressor. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Vejamos o Egito nos profetas. O Egito como falsa segurança. Os profetas condenam a dependência política de Israel no Egito. Isso nós vemos em Isaías, capítulo 30, versículo 1 ao 3, Jeremias, capítulo 2, versículo 18, Ezequiel, do capítulo 29 ao capítulo 32.
O Egito é chamado de cana quebrada em Isaías capítulo 36, versículo 6. E na teologia profética, confiar no Egito é rejeitar a soberania de Deus. Vejamos oráculos de juízo. Ezequiel descreve o Egito como monstro do Nilo, Ezequiel 29, 3, e símbolo do orgulho nacional, símbolo do orgulho imperial, né? E reino condenado à humilhação. Contudo, há esperança escatológica. Em Isaías capítulo 19, versículo 19 ao 25, fala de um Egito redimido, servindo ao Senhor. Vejamos o Egito no Novo Testamento. Lugar de proteção messiânica, Jesus foge para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15, cumprindo, justamente a profecia de Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Cristo refaz a história de Israel, sai do Egito como libertador definitivo. E o Egito como símbolo espiritual, nós vemos no Novo Testamento, o Egito não aparece politicamente, mas simbolicamente, lugar de escravidão do pecado e tipo do mundo do qual o Cristo liberta. Então aí já temos uma grande metáfora, uma grande simbologia representativa aí do mundo. A dimensão tipológica e teológica, o Egito é escravidão, Cristo libertação. Egito fala de Faraó, e essa dimensão tipológica e teológica nós vemos Cristo, que é libertação, Senhor, vitória sobre o mal. No Egito nós temos as pragas, e nós temos o Êxodo, e nós temos no Novo Testamento salvação, E o Mar Vermelho representando aí um novo nascimento. O Egito é o pano de fundo da maior revelação redentiva ou redentora do Antigo Testamento. As aplicações teológicas contemporâneas, o Egito hoje pode representar sistemas opressores, religião sem Deus, poder político divinizado, dependência de estruturas humanas. E Apocalipse 11:8 chama o sistema ímpio de Egito. O Egito bíblico não é apenas um império antigo, mas um símbolo teológico duradouro. Conclusão sobre essa parte aqui. Ele representa a arrogância humana, a escravidão espiritual, o confronto entre o poder humano e o Deus vivo, e a vitória de Deus sobre o Egito proclama: Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 7, versículo 5. Aí nós temos agora, e a lição central que nós temos aí é que nenhum poder é maior do que o poder do Senhor. Êxodo capítulo 9, 16. Vejamos agora sobre o império da crueldade que é a Assíria, no contexto histórico conhecido por sua violência extrema e terror psicológico. No papel bíblico nós vemos aí um instrumento de juízo contra o reino do norte, que é Israel, em 722 a.C., segundo o livro de Reis, capítulo 17, cuja capital é Nínive. E a ênfase profética, Deus usa a Assíria, mas depois a julga por sua soberba. Isaías capítulo 10, versículos 5 ao 19. E aí nós vemos o livro de Naum, que é o juízo contra Nínive. O império da Assíria na Bíblia é crueldade, é um império cruel. Nós vemos aí a execução do juízo divino e a soberania de Deus. O império da Assíria é apresentado na Bíblia como uma das mais temidas potências do mundo antigo. Sua reputação de extrema violência, expansão militar agressiva e política, de deportações em massa, fez da Assíria um instrumento de juízo nas mãos de Deus, especialmente contra o reino do norte, que é Israel. Ao mesmo tempo, a Escritura deixa bem claro que a Síria não escapou do juízo divino por sua soberba e crueldade. Ai da Síria, a vara da minha ira. Isaías capítulo 10, versículo 5. No contexto histórico aqui da Síria, nós vemos aí a origem e expansão, que é a região da Mesopotâmia, atual norte de Iraque, capital Assur, Calá e Nínive, período de auge nos séculos, nós vemos aqui séculos
nono ao sétimo antes de Cristo. Os reis importantes aí, Assurbanipal II, Tiglat-Pileser III, Salmaneser IV, Sargão II, Senaqueribe, Assurbanipal. E a Assíria desenvolveu um dos exércitos mais organizados da antiguidade, com muita estratégia de terror psicológico, uso sistemático de deportações para controle imperial. Gente, coloquem coraçõezinhos aí, presentinhos na live, compartilhem com outras pessoas. A Síria no Antigo Testamento, nós vemos um instrumento do juízo contra Israel. Em 722 a.C., a Síria destruiu Samaria e levou o Reino do Norte ao exílio, segundo Reis, capítulo 17. E os motivos teológicos do juízo, a idolatria, que era muito grande, uma idolatria persistente, o sincretismo religioso atuante ali, e a rejeição da aliança, segundo Reis, capítulo 17, versículo 7 ao 23. E a ênfase bíblica aí, nós vemos o exílio, não foi mero evento político, mas um juízo pactual, né? Ameaça contra Judá. A Síria também ameaçou Judá, e nós temos aí a invasão de Senaqueribe em 701 a.C., o cerco de Jerusalém, que está registrado em 2 Reis, capítulo 18 ao capítulo 19, e Isaías, capítulo 36 ao capítulo 37. Nós vemos em 2 Reis 19, 35, uma intervenção divina muito forte. O anjo do Senhor feriu 185 mil. E Deus demonstra que nenhum império é invencível. Vejamos a Síria nos profetas. Isaías, nós vemos aí no livro de Isaías demonstrando a Síria como a vara de julgamento, a vara e julgamento. E Isaías apresenta a Síria como a vara da ira divina. Isaías capítulo 10 e o versículo 5. Instrumento inconsciente da vontade de Deus. Contudo, castigarei o fruto da soberba do coração do rei da Síria. Isaías capítulo 10, versículo 12. E Deus usa o império, mas o responsabiliza moralmente. Aí nós vemos Jonas, nessa misericórdia inesperada, e Nínive é chamada ao arrependimento. Isso está registrado em Jonas capítulo 3. O arrependimento da cidade revela a graça universal de Deus que alcança a todas as pessoas quando há arrependimento, quando há humilhação, e o conflito entre justiça e misericórdia. A Síria não é apenas o objeto de juízo, mas também de compaixão divina. Aí nós vemos Naum falando sobre o juízo definitivo, e no livro de Naum anuncia a queda de Nínive em 612 antes de Cristo. E a ênfase aí está na justiça retributiva. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Naum, capítulo 1, versículo 3. Aí vemos a crueldade imperial não permanece impune. Teologia da crueldade assíria. Os registros arqueológicos confirmam empalamentos, enfolamentos e deportações forçadas, exibição pública de inimigos derrotados, e a Bíblia fala, explica, dialoga com essa realidade. Ai da cidade sanguinária. Naum capítulo 3 e o versículo 1. A violência sistêmica é denunciada como pecado estrutural. Vejamos sobre a hermenêutica da Assíria, a soberania divina e a responsabilidade humana. Aí nós temos um paradoxo bíblico muito forte. Deus governa a história. O império age por maldade própria. Pessoal, vamos compartilhar aí, mandar presentinhos e coraçõezinhos, não tem nenhum ainda? Isaías 10 mostra, Deus dirige o curso histórico, Deus dirige a história. A Síria não age por obediência, mas por arrogância. Aí nós temos aí então também uma tipologia escatológica.
a Assíria torna-se tipo de poderes anticristãos e modelo de impérios opressores. O Apocalipse ecoa essa linguagem. Sistemas violentos e idólatras são julgados. Apocalipse capítulo 18. Aí nós temos a queda da Assíria em 612 a.C., através de medos e babilônicos. E cumprimento literal das profecias, nós temos Naum, capítulo 2 ao capítulo 3, e Sofonias, capítulo 2, o versículo 13. A história confirma a palavra profética. As aplicações teológicas contemporâneas, a Assíria simboliza hoje estados opressores, poder político desumanizado, violência institucionalizada e orgulho nacionalista extremo. Bom dia para todos vocês que estão aí entrando. A lição central é: o Senhor reina, Salmo 93, versículo 1. E o império da Síria na Bíblia ensina que Deus pode usar até nações ímpias para corrigir os seus propósitos. E meu império está acima da justiça divina. A soberania de Deus governa a história humana. Ele remove reis e estabelece reis. Daniel capítulo 2, o versículo 21. Na verdade, a lição central que nós temos aí: Deus usa ímpios, mas não absorve sua maldade. Vejamos então agora sobre Babilônia, império do orgulho. O contexto histórico aí, sobre Nabucodonosor, tornou-se a potência mundial do século VI a.C. E o papel bíblico executado aí é a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e o exílio de Judá. A ênfase teológica e profética, Daniel capítulo 2 e o capítulo 7, apresenta a Babilônia como a cabeça de ouro e primeiro reino. E o orgulho humano confrontado pela soberania divina. Isso nós vemos em Daniel no capítulo 4. A lição central: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4 e o versículo 17. O Império Babilônico na Bíblia representa o orgulho humano, o juízo divino e a soberania de Deus. O Império Babilônico ocupa lugar central na história bíblica, por estar diretamente ligado ao exílio de Judá, ao colapso de Jerusalém e ao desenvolvimento de uma teologia da esperança em meio ao julgamento. Na Escritura, a Babilônia, ela representa uma grande potência. Não é apenas uma potência política, mas um símbolo duradouro de arrogância, de idolatria e oposição ao governo de Deus. Babilônia, o ornamento dos reinos será como Sodoma e Gomorra. Isaías capítulo 13 e o versículo 19. E no contexto histórico aqui nós temos a origem e a ascensão, que a região é a Mesopotâmia e a capital é a Babilônia, ok? No auge, o século VI a.C. Os principais reis aí, nós temos Nabopolassar, nós temos Nabucodonosor II, Evil-Merodach, Nabonido e Belsazar, o famoso Belsazar. E em 612 a.C., o que é que nós temos aí? Nós temos Babilônia derrota a Assíria e assume o domínio do Oriente Próximo. Vejamos a Babilônia no Antigo Testamento. É um instrumento de juízo contra Judá. A Babilônia foi usada por Deus para destruir Jerusalém em 586 a.C. e levar Judá ao exílio, segundo Reis capítulo 24 ao capítulo 25. E os motivos foram vários, principalmente a idolatria, a injustiça social e a rejeição da aliança.
Jeremias capítulo 25, versículo 8 a 11, eles estavam esquecendo do pacto, esquecendo da aliança que eles fizeram com o Senhor, que eles fizeram com Deus. Enviarei contra vós o meu servo Nabucodonosor. Jeremias capítulo 25 e o versículo 9. Aí nós temos o exílio como parte da disciplina divina. O exílio não significou abandono, mas na realidade uma disciplina muito corretiva. E a purificação espiritual. O povo precisava aprender grandes lições. E redefinição da fé sem templo. O Salmo 137 expressa muito bem essa angústia, essa dor, essa saudade, desespero, o lamento, a esperança messiânica. E eles sentiam saudades, né? A Babilônia, no livro de Daniel, nós vemos Babilônia como o primeiro império mundial. Vemos em Daniel capítulo 2, cabeça de ouro, reino glorioso, porém um reino passageiro. Em Daniel 7, nós vemos leão com asas de águia. Enfatiza-se aí a transitoriedade do poder humano. E Nabucodonosor aí muito orgulhoso e humilhação, né? Orgulho e humilhação. E Daniel capítulo 4 descreve a soberba do rei, a sua humilhação e o reconhecimento do domínio de Deus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo o Rei dos céus. Daniel capítulo 4, versículo 37. Nós temos Belsazar e a queda de Babilônia, em Daniel capítulo 5, a profanação dos utensílios do templo, a escritura na parede e o juízo imediato acontecendo aí. E a blasfêmia acelera a queda do império. A Babilônia nos profetas, nós vemos Jeremias, Babilônia como instrumento temporário, Jeremias capítulo 27, promessa do retorno após os 70 anos, Jeremias capítulo 29, versículo 10, nós vemos Isaías falando sobre as profecias antecipadas sobre a queda, Isaías capítulo 3 ao 14, nós vemos a Babilônia como símbolo de arrogância cósmica, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. E em Abacuque nós vemos o questionamento questiona o uso de um império ímpio e recebe a resposta sobre a justiça futura, Abacuque capítulo 1 ao capítulo 2. E Abacuque capítulo 2, versículo 4, fala que o justo viverá pela fé. Vejamos a Babilônia como símbolo teológico. Babilônia histórica e simbólica. Histórica é a cidade real, simbólica é a cidade mundial anticristã. E a Babilônia no Apocalipse, nós vemos Apocalipse capítulo 17 ao 18, a grande Babilônia, e o sistema político, econômico e religioso opressor. Uma continuidade tipológica com a Babilônia histórica. Sobre a hermenêutica da Babilônia, representa a soberania divina, Deus controla reis e impérios, Daniel capítulo 2 e o versículo 21, e a responsabilidade moral, Babilônia é julgada por sua violência e soberba, Isaías capítulo 47. E em Daniel capítulo 2, o versículo 44, nós vemos uma esperança escatológica. O reino de Deus substituirá todos os impérios. As aplicações teológicas contemporâneas, Babilônia hoje pode representar o materialismo extremo, a idolatria do poder, a religião corrompida e o globalismo opressor. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Os impérios babilônicos na Bíblia, ou seja, o império babilônico na Bíblia ensina que Deus usa impérios ímpios sem endossar seus pecados. E o orgulho precede a queda. O reino de Deus é eterno e invencível. Os reinos do Senhor vieram a ser do nosso Senhor. Apocalipse capítulo 11, o versículo 15. Vejamos sobre o império
Medo-Pérsia, o império da transição. E do contexto histórico, nós temos aí a conquista babilônica em 539, Ciro o Grande, né? E o papel bíblico aí é o retorno dos judeus do exílio, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, e a tolerância religiosa. Numa ênfase profética, nós temos Daniel capítulo 5 e capítulo 8, falando sobre o segundo império, e Deus move reis pagãos para cumprir os seus propósitos. Isaías capítulo 45 e o versículo 1. A lição central disso aí é que Deus governa até reis que não o conhecem. O Império Medo-Persa na Bíblia representa, então, a grande soberania de Deus, restauração e fidelidade às promessas. Vamos mandar presentinhos aí, pessoal, e coraçõezinhos, e vamos compartilhar com outras pessoas. O Império Medo-Persa ocupa um lugar singular na narrativa bíblica, pois, diferentemente de outros impérios, é lembrado não apenas como instrumento de juízo, mas principalmente como agente de restauração. E por meio dos reis persas, Deus promoveu o retorno dos judeus do exílio babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém, demonstrando assim a sua fidelidade às promessas da aliança. Eu sou o Senhor, que digo de Ciro, ele cumprirá toda a minha vontade. Isaías capítulo 44, versículos 6 e versículo 28. O contexto histórico do Império Medo-Persa, origem e formação, união dos medos e persas, a região atual Irã, capital Suzano, Susa, Ecbatana e Persépolis, a ascensão 539 a.C. com a queda da Babilônia. Os principais reis, Ciro II o Grande, Cambises II, Dário I, Xerxes, que é Assuero, e Atarxerxes I. O império destacou-se pela tolerância religiosa, administração superorganizada e respeito às culturas locais. Vejamos o Medo-Persa no Antigo Testamento. A queda de Babilônia nós temos em Daniel capítulo 5, quando Belsazar é julgado, Babilônia cai sem resistência significativa, o teu reino foi dividido e entregue aos Medo-Persas. Daniel capítulo 5 e o versículo 28. Aí temos então o retorno do exílio, com o decreto de Ciro em Esdras capítulo 1, versículos 1 ao 4, e a reconstrução do templo, o grande templo, em Esdras capítulo 3 ao capítulo 6. E o cumprimento direto da profecia de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, e o Senhor despertou o espírito de Ciro, em Esdras capítulo 1, versículo 1. O Medo-Persa, no livro de Daniel, nós vemos as profecias imperiais, Daniel capítulo 2, que fala sobre os peitos e braços de perna. Daniel capítulo 7, um urso levantado de um lado. E Daniel capítulo 8, um carneiro com 2 chifres, medos e persas, né? Revela a inferioridade relativa em glória, mas superioridade administrativa. E as leis irrevogáveis, nós vemos lei dos médios e persas, Daniel capítulo 6, versículo 8 e o versículo 12, e o caso de Daniel que foi jogado na cova dos leões. Aí nós vemos o contraste entre a lei humana imutável e a soberania divina. Os medos e persas, nos livros históricos, nós temos Esdras e Neemias, que dá apoio à reconstrução, um financiamento imperial, a proteção militar muito forte, e Deus usa governos gentios para edificar e para abençoar o seu povo. Cadê os coraçõezinhos aí, pessoal? Nós vemos no livro de Esther, o império em sua máxima extensão, tentativa de genocídio judeu e a providência divina sem menção explícita do nome de Deus. Quem sabe se para a conjuntura como esta fosse elevada a rainha, Esther capítulo
4, versículo 14. A teoria do Império Medo-Persa, teologia do Império Medo-Persa, nós temos aí a soberania divina sobre 3 reis pagãos. Ciro, que é chamado o meu ungido, Isaías capítulo 5, versículo 1, e Deus dirige decisões políticas internacionais. Vejamos aqui a graça comum e o governo humano. O império não era teocrático, mas serviu aos propósitos do reino de Deus. Demonstra o conceito da graça comum. E na hermenêutica medo-persa nós vemos aí uma continuidade profética que confirma a exatidão das profecias de Daniel e sustenta a leitura histórico-gramatical. Temos aí uma tipologia redentora, redentiva, do cativeiro à restauração e a antecipação da redenção final em Cristo. As aplicações teológicas contemporâneas. O Medo-Persa ensina que Deus pode usar governos seculares para o bem do seu povo. E a fé pode florescer mesmo fora de um estado confessional. A providência divina atua de forma silenciosa, mas eficaz. E a conclusão aqui neste assunto aqui, nesta etapa aqui, o Império Medo-Persa na Bíblia revela um Deus que cumpre as suas promessas no tempo certo. Governa impérios com justiça e restaura seu povo após o juízo. E o conselho do Senhor permanece para sempre. Salmo 33, o versículo 11. Agora nós temos a Grécia, o império da cultura, um contexto histórico através de Alexandre o Grande, que espalhou a cultura helenística. E o papel bíblico, nós vemos Daniel capítulo 8, o bode, que vence o carneiro, e a divisão do império após a morte de Alexandre. Na ênfase profética que nós vemos aí é uma influência cultural que moldou o mundo do Novo Testamento. E a preparação para o Evangelho, preparação do mundo para o Evangelho na língua grega comum. A lição central que nós temos aí é que Deus usa a cultura para preparar o avanço do reino. O Império Grego, na Bíblia, é cultura, poder e preparação do mundo para o Evangelho. O Império Grego ocupa lugar singular na história bíblica por sua influência cultural, linguística e intelectual. Diante de outros impérios, a Grécia não é lembrada apenas por conquistas militares, mas por ter moldado o pensamento do mundo antigo. E, biblicamente, o Império Grego é apresentado como cumprimento preciso da profecia e como instrumento providencial de Deus na preparação do cenário para a vinda de Cristo e a expansão do Evangelho. E o bode tornou-se muito forte. Daniel capítulo 8, versículo 8. O contexto histórico do Império Grego é super importante. Aí nós vemos Alexandre o Grande, nascido em 356 a.C., conquista o Império Persa em poucos anos, 334, 323 a.C., e estabelece um império que vai da Grécia à Índia. Características aí do domínio grego é a velocidade das conquistas, a unificação cultural, que é o helenismo, e o uso comum da língua grega, que é o grego koiné. O império, após a morte de Alexandre, em 323 a.C., nós temos aí a divisão do império, que divide-se entre 4 generais. Daniel capítulo 8, versículo 8, e o capítulo 11, o versículo 4. Cassandro, Macedônia, Lisímaco, na Trácia, Seleuco, na Síria, e Ptolomeu, no Egito. E nós vemos aí o cumprimento literal da profecia bíblica. O Império Grego, no livro de Daniel, nós vemos a profecia dos 4 impérios, em Daniel capítulo 2, ventre e coxas de bronze. Daniel capítulo 7, leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Daniel capítulo 8, bode que derrota o carneiro medo-persa. E o bode é o rei da Grécia. Daniel capítulo 8, versículo 21.
uma das identificações proféticas mais explícitas na Bíblia. E o pequeno chifre, em Daniel capítulo 8 e 11, descrevem Antíoco IV e Epifânio, Seleucida, e a profanação do templo, 167 a.C., e a proibição do culto judaico. Gente, compartilhem com outras pessoas, dê um joinha aí se vocês estão gostando. E é um tipo histórico do anticristo. O Império Grego nos livramentos intertestamentários. Importante para o contexto histórico-teológico, a revolta dos Macabeus, a resistência judaica ao helenismo forçado e a festa de Hanukkah. Nós temos aí um contexto direto para o judaísmo do Novo Testamento. O Império Grego e helenismo, nós temos um impacto cultural muito grande através da filosofia, com Platão e Aristóteles, a arte e a educação. E a política urbana, que é a polis, né? A helenização, ela trouxe tensão entre cultura e fé e um sincretismo religioso muito forte. Nós vemos aí a língua grega como instrumento divino, que é o grego koiné, a língua franca do mundo antigo, e a tradução da Septuaginta, a versão dos 70. E a preparação providencial para o Evangelho. O Império Grego no Novo Testamento, embora politicamente substituído por Roma, nós vemos aí que o Novo Testamento foi escrito em grego. E Paulo tem aí um grande diálogo, né, com filósofos. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 17. Conheça os vossos altares, Atos, capítulo 17, o versículo 23. Teologia do Império Grego. Nós vemos aí a soberania divina sendo aplicada na história. Deus anuncia o império antes do seu surgimento. Confirma sua onisciência e controle. E nós temos aí a cultura como instrumento e desafio, e a cultura pode servir ao reino. Não só pode, mas serve ao reino. Mas também pode corromper a fé. E a hermenêutica do Império Grego, nós temos aí uma leitura histórico-gramatical, as profecias cumpridas literalmente, reforça a confiabilidade das escrituras. E nós temos uma tipologia escatológica, Antíoco IV, como tipo do anticristo, e nós temos o helenismo como sistema opositor à adoração verdadeira. Vejamos as aplicações teológicas contemporâneas. O Império Grego ensina que a cultura não é neutra. O Evangelho dialoga com o pensamento humano e a fé deve resistir ao sincretismo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século. O Império Grego na Bíblia revela precisão profética, uso da cultura para fins redentivos, preparação histórica para a expansão do cristianismo, e na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tranquilo até aqui, gente? Vamos ver sobre Roma, o Império do Ferro. O contexto histórico, nós temos aí o domínio político no tempo de Jesus, o papel bíblico, o Quarto Império Mundial, Quarto Império em Daniel 2:7, e o contexto da crucificação e da expansão da igreja. A ênfase escatológica que nós temos aí é o poder político associado à perseguição, quando surge então a grande perseguição. E Apocalipse capítulo 13:17 fala sobre o império, o sistema imperial opositor ao reino de Deus. E a lição central que nós tiramos quanto a isso é que o poder político máximo não pode impedir o reino de Deus. O Império Romano na Bíblia representa poder, perseguição e confronto com o reino de Deus. O Império Romano é o pano de fundo político do Novo Testamento e o quarto império das profecias de Daniel. A Bíblia apresenta Roma como a maior expressão do poder humano organizado, marcado por força militar, direito, administração e dominação universal.
Roma representa o choque direto entre o reino dos homens e o reino de Deus, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. Vejamos o contexto histórico do Império Romano. Ascensão e domínio, origem na Itália, expansão século II a.C. ao primeiro depois de Cristo. Domínio sobre a Palestina, 63 a.C. com Pompeu. E as características principais: poder militar incomparável, estradas e infraestrutura, o direito romano e a Pax Romana. Os principais governantes desse período, no Novo Testamento nós temos Augusto, Tibério, Cláudio, Nério e Domiciano. O Império Romano nos Evangelhos, nós vemos o nascimento de Jesus sobre Roma. Aí nós temos o decreto de César Augusto, Lucas capítulo 2, o versículo 1. Jesus nasce sob domínio imperial. O Salvador nasce em contexto de dominação política. Aí nós temos então o período da crucificação. Jesus é condenado por autoridade romana. Pôncio Pilatos, ele representa o poder imperial, João capítulo 18 ao capítulo 19. Não terias autoridade contra mim, se de cima não te fosse dada, João capítulo 19, o versículo 11. Cadê os coraçõezinhos, pessoal? A soberania de Deus sobre o poder romano é explicitada. Aí vemos aí Roma no livro de Atos, a proteção legal inicial a Paulo, né? Uso da cidadania romana, Atos capítulo 22, versículo 25 ao 29, as estradas romanas facilitaram a missão, facilitaram a propagação do evangelho, e Deus usa o sistema romano no momento ali para espalhar o evangelho. E o Império Romano nas epístolas, submissão e limites, Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, vemos aí as autoridades que são constituídas por Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 29, obediência a Deus acima dos homens. E nós temos o equilíbrio entre submissão civil e fidelidade cristã. Vemos a perseguição aos cristãos, prisões e martírios cruéis. Nério e Domiciano também cruelmente perseguiram os cristãos, e a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Vejamos Roma nas profecias de Daniel, o quarto império, Daniel capítulo 2, pernas de ferro. Daniel capítulo 7, animal terrível e espantoso, que representa força, durabilidade, brutalidade. Os pés de ferro e barro, mistura de força e fragilidade. E as divisões internas. Aí nós temos o indício do colapso futuro. E Roma, no livro do Apocalipse, nós temos Roma como Babilônia. Daniel capítulo 17 ao capítulo 18, cidade sobre 7 montes, centro de poder político e econômico, e uma linguagem simbólica para o Império Romano. Aí nesse período nós temos o culto ao imperador, César como Senhor, conflito direto com a fé cristã, que proclamava Jesus Cristo é o Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 11. E por isso os cristãos sofreram, foram perseguidos, foram queimados, né? Foram jogados a leões famintos. Teologia do Império Romano, Estado absolutizado. Roma exigia lealdade total. A idolatria política era muito forte. O reino de Deus, em contraste, aí nós temos o reino espiritual, que não é um reino violento, é um crescimento silencioso e poderoso. O meu reino não é deste mundo. João capítulo 8, versículo 36.
Vejamos, pois, a hermenêutica do Império Romano. Leitura histórico-profética, Roma como cumprimento literal de Daniel, continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí nós temos uma tipologia escatológica, Roma como modelo de sistema anticristãos e antecipação do conflito final. As aplicações teológicas contemporâneas, o Império Romano ensina que o poder político tem limites. Nenhum Estado pode ocupar o lugar de Deus. A igreja cresce sob pressão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. O Império Romano na Bíblia revela que o maior império da história foi palco da redenção. O poder humano julgou o Filho de Deus. O reino eterno venceu o império temporal. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 15. E vejamos finalmente, queridos, estamos chegando ao final, o reino eterno de Deus, o império que não cai. Base bíblica, Daniel capítulo 2, versículo 44, Apocalipse capítulo 11, o versículo 15, e as características desse império, que não é um império humano, não é um império passageiro, governa com justiça eterna. E a conclusão teológica, todos os impérios humanos são temporários. O único reino eterno é o reino de Deus, estabelecido, plenamente em Cristo. Vejamos aqui sobre esse reino eterno do Senhor, o reino eterno de Deus, de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma eterna. Deixa eu ver aqui a minha bateria. Ainda dá para seguir. O reino eterno de Deus, ao longo da história bíblica, grandes impérios surgem, e desaparecem. O Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Todos exerceram domínio por tempo limitado. Em contraste absoluto, a Bíblia revela a existência de um reino eterno, de um reino que não depende da força militar, que não se corrompe e jamais será destruído. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2 e o versículo 44. E qual a origem desse reino eterno? Vejamos aqui, deixa eu colocar aqui, pessoal. Qual é a origem desse reino eterno? É o reino com um propósito eterno, O reino de Deus não surge como reação à queda humana. Ele faz parte do plano eterno de Deus. Salmo 103 é o versículo... Deixa eu conectar aqui a bateria. Ele faz parte de um reino que subsiste. O reino antecede os impérios humanos. A história caminha para a consumação. E a teologia central é que Deus é rei antes de qualquer governo humano. O reino eterno no Antigo Testamento, nós vemos aí o Senhor reina. O governo soberano de Deus. Salmo 97, versículo 1. O teu reino é reino eterno. Salmo 145, é o versículo 13. E Israel compreendia que reis humanos eram subordinados. Deus usa o verdadeiro. Deus era o verdadeiro soberano, E o reino em Daniel. Daniel oferece a revelação mais clara do Antigo Testamento. Em Daniel capítulo 2, versículo 44,
nós vemos aí reino não humano, o reino indestrutível, reino universal. E Daniel 7, versículo 13 ao 14, nós vemos o Filho do Homem recebe o domínio eterno. O reino é dado, não é conquistado. E Jesus inaugura o reino. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 1, versículo 15. Jesus não apenas anunciou o reino, ele é o rei. Ele encara o reino. E qual é a natureza desse reino? Não um reino político-militar. João 18:36. É um reino espiritual, real. Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Transformador e progressivo. Então observe que esse é um reino que transforma as pessoas, que muda o coração das pessoas. É um reino eterno, um reino singular, é um reino totalmente espiritual. Não é um reino carnal. Aí nós vemos aí o reino e a cruz. A cruz é escândalo para os impérios. Deixa eu tentar colocar o... Escândalo para os impérios. Aí nós vemos o trono paradoxal do rei, né? Esse rei eterno, esse rei sempre eterno. O reino vence pelo sacrifício, não vence pela força, mas na unção e no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aí dominando os corações, dominando as vidas, dominando as pessoas. O reino eterno e a igreja. A igreja como sinal do reino. A igreja não é o reino, mas testemunha do reino. Sois cidadãos dos santos. Efésios 2:19. O reino já e ainda não. Já inaugurado. Mateus capítulo 12:28. Ainda não consumado. Apocalipse 11:15. E a tensão escatológica essencial desse reino é a consumação final em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse 21 ao 22, capítulo 21 ao 22, e reinarão para todo sempre, Apocalipse 22, 5. O juízo dos impérios humanos, Apocalipse 18, queda de Babilônia. Mas nós vemos aí o fim definitivo dos sistemas ímpios. E a característica do reino que não cai. Os reinos humanos são temporários, violentos, corruptos ou corruptíveis, limitados, impostos, etc. E o reino de Deus é eterno, justo, santo, universal e recebido. Qual é a hermenêutica do reino eterno? Nós vemos aqui, Antigo Testamento, a promessa, nos evangelhos a inauguração e no Apocalipse a consumação. É um reino cristocêntrico. Cristo é o centro do reino. Sem Cristo não há reino. Quais as aplicações teológicas contemporâneas? O reino eterno ensina que nenhum sistema humano é absoluto. Compreendam. A esperança cristã não está na política. A fidelidade ao reino exige lealdade suprema a Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, o versículo 33. O reino de Deus é o império que não cai, pois não é edificado por mãos humanas, não é limitado pelo tempo, não é derrotado pela morte. Todos os impérios passam, o reino de Deus permanece para sempre. A ele seja o domínio eterno, Daniel capítulo 7, versículo 27. Aleluia. E a transitoriedade do poder humano. A soberania absoluta de Deus sobre a história. A certeza da vitória final do reino de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Vejamos aqui as nossas considerações finais. Os grandes impérios mundiais, à luz da revelação bíblica, ao longo da narrativa bíblica, os grandes impérios mundiais, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, não são apresentados apenas como potências políticas ou marcos históricos,
mas como elementos integrados ao plano soberano de Deus. Cada um deles surge, se expande e declina no tempo determinado pelo Senhor, demonstrando que a história humana não é regida pelo acaso, mas pela vontade divina. Esses impérios compartilham características comuns: centralização do poder, arrogância política, violência institucionalizada e pretensão de autonomia diante de Deus. A Bíblia, contudo, revela que tais sistemas, por mais fortes que pareçam, são intrinsecamente transitórios. O testemunho profético é unânime ao afirmar que nenhum império humano é eterno, pois todos estão sujeitos ao juízo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Sujeitos ao juízo daquele que remove reis e estabelece reis. Teologicamente, os impérios cumprem toda a função da economia divina. Por outro lado, são instrumentos da disciplina do juízo do seu povo. Quando ultrapassam os limites da justiça, se exaltam como deuses. Assim, a Bíblia mantém um equilíbrio notável entre a soberania absoluta de Deus e a responsabilidade moral das nações. Do ponto de vista profético, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, os impérios mundiais são apresentados como reinos sucessivos, cada qual inferior ao anterior em glória moral, ainda que mais complexo em estrutura. Essa progressão, ela culmina não em um império humano final, mas na intervenção direta de Deus, que estabelece um reino eterno, não edificado por mãos humanas, indestrutível, universal. Cristologicamente, todos os impérios convergem para o momento em que o reino de Deus se manifesta plenamente em Cristo. Roma, o maior império do mundo antigo, torna-se o cenário onde o Filho de Deus é crucificado, revelando o paradoxo supremo. O reino eterno triunfa não pela força das armas, mas pelo sacrifício da cruz. A ressurreição de Cristo sela e derrota definitivamente, de forma definitiva, de todos os poderes humanos e espirituais que se opõem a Deus. À luz da escatologia bíblica, os impérios mundiais também assumem valor simbólico e tipológico. Eles representam sistemas políticos, econômicos e religiosos que ao longo da história continuam a reproduzir os mesmos padrões de opressão, idolatria e autossuficiência. E o chamado profético permanece atual. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Conclamando o povo de Deus a não se conformar com os valores deste mundo. Em síntese, o estudo dos grandes impérios mundiais conduz a uma afirmação central e inegociável da fé, da nossa fé bíblica. Todos os reinos humanos são temporários, mas o reino de Deus é eterno. A esperança cristã não repousa na estabilidade política, no progresso cultural ou no poder militar, mas na certeza de que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Portanto, a história dos impérios não termina em ruínas, mas aponta para a consumação gloriosa do governo de Deus. E diante disso, a igreja é chamada a conviver como comunidade do reino fiel a Cristo, consciente, absoluta do seu chamado, da sua vocação, daquilo que se tem para ser aceito, para ser resolvido. Portanto, que Deus em Cristo nos abençoe de uma forma toda especial.